Primeiramente, eu queria realmente, tanto em meu nome como em nome da Lourdes, agradecer a todos vocês por o carinho que vocês sempre têm por nós, todas as vezes que aqui passamos. E também agradecer àqueles que colaboraram com o trabalho que nós temos feito, ligando aqui com o Patos de Minas, onde eu estou, né? Ali assistenciando uma população tão carente que é até doloroso ver a situação em que muitos deles chegam até lá. Então, aqui, através desta casa, nós temos conseguido sempre recursos que chegam até lá através do trabalho que é feito lá na comunidade. Então, agradecendo muito a vocês que se solidarizaram conosco e que fazem com que esse trabalho chegue. E por 1000 fotos que a gente tire mostrando a alegria, é impossível captar o brilho dos olhos daquelas crianças que recebem uma roupa, daquele idoso, daquela idosa. Então, realmente, muito agradecimento por tudo. E hoje eu gostaria de falar sobre Jairo, o chefe da sinagoga. Essa história está narrada por Mateus. E é muito legal a gente compreender, né, que Mateus, ele era judeu. Mateus escreveu para os judeus. Mateus tinha a intenção, ao escrever o seu evangelho, de convencer os judeus que Jesus era o Messias. E como aqueles estudiosos do evangelho, aqueles eruditos que se aprofundam neste estudo, eles nos narram duas coisas que é importante a gente compreender quando vai ler um evangelho. Para se escrever o evangelho se usava papel e tinta. Para se escrever o evangelho tinha que saber ler e escrever. Papel era raríssimo e caro. Tinta também era trabalhosa e de pouco acesso às pessoas. E naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Mateus era uma pessoa que tinha cultura, porque ele tinha um posto alto, apesar de mal visto, ali na região. Então ele era uma pessoa culta. Ele não era um pescador, ele era um coletor de impostos. E Mateus escreveu o Evangelho. Ele tinha objetivos muito claros. E Mateus, como todo bom daquela época, né, tanto os judeus como os gregos eram excelentes contadores de história. E Mateus foi contar a história do Messias. E hoje nós vamos, quando nós observamos a narração de Mateus para Jairo, é muito importante a gente ter olhos judeus. Ter olhos para compreender como era o pensamento das pessoas e como eles entendiam aquilo que estava sendo narrado. E é um pouco disso que eu vou procurar trazer para vocês hoje. Então, quando Mateus começa a narrar isso tudo, ele diz lá no capítulo 9, versículo 18, ele diz o seguinte: enquanto ele, Jesus, dizia essas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem e pôr tua mão sobre ela e ela viverá. Então, para a gente contextualizar, Jesus estava numa festa. Jesus estava num jantar com os seus seguidores e pessoas nobres ali, pessoas importantes, que haviam convidado Jesus para este momento. E no meio daquela festa, Jairo entra e reverencia Jesus e faz esse pedido para ele. Mas é interessante, porque Mateus começa dizendo, enquanto ele dizia essas coisas. E que coisas Jesus estava dizendo? Porque vocês vão ver aí a beleza da narrativa de Mateus. Porque em 9,17, Mateus vinha falando o seguinte, que Jesus, falando àquelas pessoas, estava dizendo: nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos, e ambos se preservam.
E aí nós vamos, no decorrer do nosso papo hoje, nós vamos procurar entender qual é a imagem que as pessoas fizeram quando Mateus narrou isso. Porque eles viviam aquela realidade e eles sabiam o que significava isso. E isso, com o tempo, pode se perder. E a gente vai procurar trazer isso de novo. Então vamos lá. Quem foi Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. E daí? Então vamos lá. O que é a sinagoga? É importante a gente entender o significado da sinagoga. Porque no princípio não havia sinagoga, só havia o templo de Jerusalém. E para lá, todo judeu, pelo menos uma vez por ano, o normal seria 3 vezes, ele tinha a obrigação de ir até a sinagoga em Jerusalém. Viajar milhas e milhas para chegar até lá e para poder passar nos momentos mais importantes da religião judaica. Porém, Jerusalém foi invadida pela Babilônia. O templo foi destruído. E a maioria dos judeus foram levados prisioneiros para a Babilônia, Nabucodonosor. E aí? Não tinha mais tempo. Os judeus, prisioneiros, escravos. Mas a fé do judeu era tão grande que eles começaram a fazer reuniões em algumas casas e lá eles relembravam toda a história judaica. Eles preservavam a tradição e eles conseguiam manter aquela união tão importante do judeu com Deus. Em hebraico, sinagoga, ela tem 3 significados. Beit Knesset, que é casa de reunião. Que, de novo, era lá que eles iam se reunir. Beit Tefilá, que é casa de oração. E para o judeu, oração significa salmos. Os salmos de Davi, que está lá no Velho Testamento. E, finalmente, Beit Midrash, que é casa de estudo. Então, essa era a finalidade da sinagoga. A sinagoga era um local extremamente importante. É um centro espiritual. O que significa para nós? Essa casa é o que significava a sinagoga para o judeu daquela época. E Jairo era o chefe da sinagoga. E o que o chefe da sinagoga fazia? A sinagoga tinha 2 personagens importantíssimos. Aquele que era o sacerdote. Era aquele que conduzia as reuniões no domingo. E o chefe da sinagoga, que era o administrador. Era a pessoa que preparava o pergaminho que ia ser lido naquele dia, no sábado, na sinagoga, e já deixava ali pronto. Era aquele que fazia a manutenção da sinagoga. Era aquele que atendia as pessoas que procuravam a sinagoga com os mais diversos problemas. Porque a sinagoga é a casa de reunião, porque lá servia de juiz. Se você tinha um problema com o seu vizinho, quem ia resolver? A sinagoga. Através de quem? Do chefe da sinagoga. E tomava conta de todos os assuntos que não eram religiosos dentro da sinagoga. Então, tanto o sacerdote quanto o chefe da sinagoga eram pessoas extremamente conhecidas e pessoas extremamente importantes dentro da comunidade. Esse era Jairo. Agora eu pergunto para vocês, qual é o peso da morte de uma filha? A gente nem gosta de pensar, né? Nem gosta de pensar, porque não é natural. Existe um ditado que diz, né? O natural são os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Não é natural. Então, realmente, o peso para Jairo da morte da filha era uma coisa terrível, grandiosa. Mas nós temos que entender, saudade com fé é esperança. Agora, saudade sem fé, saudade sem fé é desespero e revolta. Então, Jairo optou pela saudade com fé. Apesar dele ser o chefe da sinagoga e de que Jesus era considerado alguém fora do natural, fora das leis, fora dos ensinamentos judaicos, Jairo não pensa 2 vezes.
antes de procurar Jesus e o reverenciar. Reverenciar é reconhecer que Jesus tinha poderes para salvar a filha dele. Então, é um grande desafio moral, principalmente para ele, Jairo, pelo papel que ele tinha perante a sociedade. Porque ele não podia perder a fé por tudo que ele representava. Mas, conhecendo as pessoas, em situações como essa, sendo Jairo quem era, o que as pessoas comentam quando Jairo está longe, quando Jairo não está perto? Muitos diriam: cadê o seu Deus? Você não é o chefe da sinagoga? Você não está ali com Deus todos os dias? Cadê o seu Deus? Ou então, o seu Deus te deixa passar por um problema desses? Ou então ainda, um grande líder não deveria passar por este problema. E o próprio Jairo talvez pensasse sobre tudo isso. Por que eu, Deus? Eu não mereço isso. Porque é justo comigo. Olha aquele lá que é infiel, que é isso, que é aquilo. Por que você não castiga ele? Por que vem comigo? E o pior, né? Tem sempre aqueles, né, que estão de fora e que tem duas opções para pensar o que está acontecendo com Jairo. A primeira deles seria: Deus não está sendo justo com Jairo. O Jairo é ali, nos atende sempre com atenção, com carinho, sempre se interessa em resolver os nossos problemas, em nos ajudar, sempre está ali preparando o momento mais importante do nosso encontro na sinagoga, né? Deus não está sendo justo com ele. Ou pior, né, gente? Aqueles que vão dizer: Deus está fazendo justiça com o Jairo. Porque eu fui lá pedir que ele queria que intervesse para que eu tomasse as terras que eu tanto queria do meu vizinho, e Jairo não deixou. Deus está castigando ele, porque eu merecia que ele me ajudasse. Então essas são as posições. Então eu gostaria de, primeiro, que a gente observasse, né, a advertência que Mateus está trazendo para nós com relação àqueles que estão em condições de destaque. Seja em qualquer campo que seja. Seja no campo político, no campo religioso, né, para que nós possamos olhar essas pessoas com olhos diferentes. Porque muitas vezes nós nos portamos dessa mesma maneira, fazendo essas mesmas interrogações, sem procurarmos olhar as pessoas com olhos mais sutis. Então vamos ali até Paulo na sua carta a Timóteo, onde no capítulo 2, versículo 2, Paulo fala o seguinte: devemos orar pelos reis e autoridades, para que possamos viver tranquilos e serenos com toda a piedade e dignidade. Porque é interessante, né? Se a coisa está difícil, se a gente acha que as autoridades estão agindo de forma equivocada, a postura nossa, se nós somos verdadeiros compreendedores do Evangelho de Cristo, nós vamos orar por eles. Nós vamos procurar auxiliá-los dentro da medida que nós temos, dentro dos recursos que nós temos. E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, comentando essa passagem de Paulo, ele nos alerta, né? Quando eu falo que Emmanuel alerta, é paulada, né? Porque Emmanuel alerta puxando a orelha e daquele jeito, né? E aí Emmanuel fala o seguinte: entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. E ele continua: são eles os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muita vez retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam.
Então, é muito interessante a gente poder refletir um pouco sobre isso. Porque é muito fácil a gente criticar aqueles que estão, né, seja a nível federal, né, o presidente, criticar, né, aqueles que são juízes, aqueles que estão como na frente de uma casa espírita, né, esquecendo que essas pessoas também são pessoas encarnadas com qualidades, com defeitos iguais a todos nós. E que se eles estão naquelas posições ali de destaque, é porque existe todo um planejamento espiritual para que eles possam estar lá. Mas apesar disso, todos nós temos o livre-arbítrio. E todos nós estamos sujeitos a erros e acertos. Então é importante que antes da crítica, a gente procure primeiro se solidarizar e procurar oferecer o que de melhor temos. E se não temos nada, temos o recurso da oração. Que possa os bons espíritos iluminar aqueles que estão nas posições de destaque para que eles tomem as decisões mais corretas possíveis. Porque tenho a certeza de uma coisa, se eles tomam decisões equivocadas, nós somos os primeiros afetados. Então, se nós somos inteligentes, vamos rezar para que eles não errem. Não é assim? Mas vamos voltar ao foco aqui. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Porque, na nossa visão, às vezes é incompreensível essas atitudes que a vida nos traz e que são muito difíceis de serem superadas. E Paulo, mais uma vez em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, ele fala para nós o seguinte: sabemos que sofrendo adquirimos resistência. Então Paulo associa sofrimento com resistência. Resistência ao quê? A mim mesmo. Ao meu passado. Àquilo que eu preciso trabalhar dentro de cada um de nós. Porque nós somos um eterno vir a ser. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e conduzidos através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas, através do nosso esforço para sermos gradualmente, irmos adquirindo a sabedoria, a perfeição. Porque este é o nosso caminho. Né? E aí então é que nós vamos fazer a ligação que Mateus procurou fazer, e que é muito bonito. Porque quando Jairo entra, Jesus acabava de falar de odres velhos e novos. E Jesus havia dando uma explicação que Jairo veio ser o testemunho vivo daquilo que Jesus tinha acabado de falar. Como assim? Vamos tentar entender. Eu não sou um profundo conhecedor de vinho, mas eu fui estudar para ver, né? Que nem a nossa amiga, né, que virou expert em ovelhas, né, semana passada. Jaqueline, como é que ela chamava? Valquíria. Ela se tornou uma profunda conhecedora de ovelhas, eu fui conhecer os vinhos, né? Então, o vinho é feito a partir da uva. E qual é o processo da uva se transformar em vinho? Fermentação. Você sabe o que é fermentação? Fermentação é um processo em que a levedura, o que já está dentro da própria uva, né, vai gerar gás. Gás, de acordo com as leis da física, o gás, no processo de fermentação, é um processo que vai gerar calor. E o gás com o calor, qual é a tendência dele? Se expande. Então hoje, quando se fabrica o vinho, você fabrica o vinho e você coloca ele em tonéis de carvalho. O carvalho é altamente resistente. E o carvalho consegue conter a pressão que vai haver na fermentação e que vai fazer com que, se não for resistente, estoure. Mas no tempo de Jesus não tinha carvalho. Eles não sabiam ainda fazer os barris. Então eles usavam os odres. O que é o odre? Para nós, odre vai parecer uma coisa bem bárbara, né? Odre é você pegar a pele de cabra, depois que você, né, descarnou, você vai tratar essa pele e você vai fazer um recipiente com a pele do animal e ali você guardava o
vinho e guardava a água. Quando você viajava com um odre cheio de água. E quando você fabricava o vinho, você punha o vinho no odre, feito de pele. Então, eu também estudei o processo de curtição, me tornei um expert também no tratamento de peles. E você precisa entender o seguinte: a pele, quando ela é recém-curtida, ela é flexível. A pele é elástica. Porque quando a pele vai ficando mais velha, Nada que um botox resolva. é que nem o sapato, a bota que a gente usa. Já é um couro seco, duro, está curtido. Então o que acontece? Se você pega o vinho novo, você coloca num odre velho, o odre ele já está inflexível, ele está duro. Aí o que acontece? O vinho vai começar a fermentar ali, fermenta, pressão, o couro rompe. Rebenta. Derrama o vinho, estraga o odre, estraga o vinho, perdeu-se todo o trabalho e por aí vai. Então, o que os fabricantes de vinho, depois de muito sofrerem, começaram a perceber? Para vinho novo, odres novos. Porque o odre novo é elástico. Você põe o vinho lá, ele vai fermentando, o odre vai cedendo, não rompe. E aí ambos vão envelhecendo juntos. Quando o odre vai se tornando mais resistente, mais duro, o vinho já não fermenta mais. E aí todos ficam felizes. O fabricante, porque não perdeu o seu trabalho, e aqueles consumidores de vinho, naquela época, todos consumiam vinho com água, mas consumiam diariamente vinho. Todos ficavam felizes. E o que isso tem a ver? Jesus, quando as pessoas falavam isso, quando Jesus falava isso, as pessoas entendiam o seguinte, procurando associar com aquele famoso filósofo paulistano lá do Brás, Adoniran Barbosa, que ele dizia o seguinte: Deus dá o frio conforme a cobertura. Então, gente, ninguém passa por situações em que não dá conta. Todos nós, porque Deus não põe vinho novo em odres velhos. Somente quando o espírito está preparado para enfrentar aquela situação é que Deus permite que aquela situação venha até aquela pessoa. Porque Deus não põe vinho novo em odres velhos. Compreenderam a associação? E era isso que Jesus estava narrando ali quando Jairo veio dar o exemplo vivo. Porque se Jairo estava passando por aquela situação é porque Jairo estava pronto. Jairo já tinha capacidade pelo papel que ele desempenhava e pelo exemplo que ele poderia dar a todos os judeus ali. Mostrando firmeza, mostrando serenidade em frente a uma situação extremamente difícil. Jairo estava pronto. Já era um odre novo, capaz de resistir às pressões que vinham da vida. E com base nisso, nós podemos buscar ali outra vez Emmanuel no livro Vinha de Luz. Quando Emmanuel nos pergunta: quereis fortaleza? Não vos esquivei à tempestade. Muita gente pretende robuster-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, menos dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmo. Então é aquela velha história, né? Que todo mundo que vai na casa espírita já ouviu um dia, né? Nunca peça a Deus para ter paciência. Não é isso? Já passei. Porque se a gente pede paciência, vem o quê? Só problema. Não é? Para testar. Então, gente, nós queremos fortaleza, esteja pronto. Porque para sermos fortes, nós temos que enfrentar tempestades.
Existe um ditado marítimo, né, que diz, né, ventos calmos não fazem bons marinheiros. Os bons marinheiros somente crescem nas tempestades. E o mesmo é conosco. Todos nós somos marinheiros da vida. Então é inevitável que tenhamos que enfrentar tempestades. Faz parte do nosso processo, porque, segundo Paulo, é aí que nós adquirimos resistência para caminharmos, para podermos avançar na nossa jornada. Porque o processo evolutivo é um processo de construção íntima, mas é um processo que se dá no momento em que eu enfrento as situações que são necessárias para o meu crescimento. Aqui Paulo se coloca como para testar a fé, testemunhar, né? O Emmanuel também fala testemunhar a fé. E a gente se equivoca com a palavra fé, porque a gente acha que fé é uma ação pacífica, é uma ação em que eu não preciso fazer nada, eu só preciso acreditar. Não, né? É aquela história do rapaz que vai caçar ursos, né? E de repente ele se dá de frente com um urso enorme que vem para cima dele, né? A arma falha, aí ele fecha os olhos e reza. E acha que isso vai resolver o problema. Resolveu o problema do urso, que estava com fome. Não é um ato em que nós temos... Fé significa fidelidade. Fé no original vem de fides, que é fidelidade. Então fé é você saber que se você fizer, se você agir naquilo que as leis de Deus colocam, naquilo que Jesus nos traz do Evangelho, se você tiver fidelidade a isso, ajuda vem. O problema se resolve. É uma questão de confiança. Isso é fé. Eu tenho confiança que se eu fizer, eu não ficarei desamparado. Que se eu enfrentar a tempestade, tudo vai se resolver. E que a tempestade passa. Porque Emmanuel, continuando, diz: julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. E aí ele continua. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentes destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. E aí ele diz: ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então é muito importante serenidade e lembrarmos de que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Se estamos enfrentando aquela situação, é porque ela é necessária e porque ela é para o nosso bem. E que se nós caminharmos confiantes, se nós caminharmos orientados pelos valores que já trazemos dentro de nós, tiramos de letra. Aquilo que parece algo que não tem como, que nós não vamos conseguir sair de dentro dela, é falta de confiança, é falta de fé, é não sermos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, não sermos fiéis às leis divinas que estão dentro dos nossos corações e das nossas mentes, e que nós temos sim totais condições de superarmos tudo isso e seguirmos adiante. Então, é uma lição muito importante, porque todos nós passaremos por tempestades. Todos nós enfrentaremos momentos tão dolorosos e tão difíceis como a perda de uma filha pela qual passou Jacques. Mas ele tinha confiança. Ele, apesar do papel que ele tinha, ele não duvidou nenhuma vez que Jesus poderia, com um só comando,
fazer com que a filha dele pudesse estar viva. Ele não duvidou um segundo de que Jesus poderia atender o pedido dele. E isso é fé. Isso é fidelidade. Isso é acreditar realmente, como a leitura que foi feita aqui. Deus não dorme em serviço. Ah, imagina, Deus está tão ocupado, ele vai ficar olhando para mim aqui, tão miserável, tão perdido nesse planetinha aqui, no fim dessa galáxia insignificante perante todo o universo. Deus está atento a cada um de nós. Eu vi esses dias, dentro dessas navegações que a gente faz aí pela internet, né, uma pessoa falando o seguinte, que, deixa eu ver se eu lembro bem como ele colocou, que a gente acha que nós estamos, que Deus está dentro de nós. Deus não está dentro de nós. Deus está em tudo. Nós estamos dentro de Deus. Não é Deus que está dentro de nós. Porque Deus é tudo que existe, tudo que foi criado está contido em Deus. Porque Ele é a criação. Então, nós estamos dentro de Deus. É por isso que Ele nos sente. Se vocês estão andando distraído, olhando para cima e tropeça o dedo, você precisa olhar para o dedo para ver a desgraça que fez? Não precisa. Porque o dedo está dentro de nós. A gente mesmo sem olhar, a gente sabe, a gente sente. E às vezes a gente xinga. Mas é a mesma coisa. Nós estamos dentro de Deus. E não podíamos estar em lugar melhor. Dentro de Deus. Nós somos parte dele. Mas Deus é tão grande porque nós somos parte dele e ao mesmo tempo nós somos individuais. Nós somos únicos. Nós somos, cada um, a cópia do Pai. Com potencial para muito mais. Desde que nós estejamos atentos. E é por isso que Mateus continua a narração. E ele nos diz lá, né, no capítulo 9, ainda, versículos 23 a 24. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os flautistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. Então vamos entender novamente aí, para olhar com olhos judeus. Antigamente, quando a pessoa tinha recursos, e principalmente quando uma pessoa era conhecida, a notícia se espalhava rapidamente. E aí vinham os flautistas. Os flautistas chegavam para tocar músicas fúnebres, para criar aquele ambiente de dor, porque todo mundo, para mostrar solidariedade, tinha que chorar, tinha que ficar lamentando, tinha que ficar... Vocês já viram, né? Enterro, até hoje em dia, muitas vezes no Brasil é igual, né? E aí ficava o povo ali em alvoroço. Aquela situação toda. E Jesus, logo que chegou, já pegou e falou: opa, pode sumir tudo aqui, porque ela não está morta, ela só dorme. E isso é um alerta para todos nós. E aí nós vamos usar um pouquinho André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, quando ele vai nos falar da casa mental. E André Luiz, de uma maneira muito, muito gostosa, ele nos diz o seguinte, né? Isso é o instrutor falando para André Luiz, né? Nós podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomamo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumprem atingir. E aí ele continua. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro, reside o esforço e a vontade. E no último, moram o ideal e a meta superior a ser alcançada.
distribuindo deste modo nos 3 andares: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, o que isso tudo tem a ver com a narrativa que Mateus está fazendo? É como nós vamos reagir àquelas situações. Porque se nós reagirmos àquelas situações usando o nosso passado, nós vamos nos revoltar, nós vamos choramingar, nós vamos convidar os flautistas para ficar lá, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Nós vamos ficar desse jeito, melancólicos, achando que nós somos a pior coisa do mundo, achando que nada vai dar certo para nós, e etc. E tal. Ou nós podemos ficar no presente. Não, eu dou conta, eu vou superar isso, eu acredito no amparo de Deus, da espiritualidade, eu acredito no Evangelho de Jesus, porque assim nós vamos construir as bases do nosso futuro, que é o nosso superconsciente, que é a meta superior. Agindo assim, eu estou evoluindo. Se eu ficar no passado, eu vou estar simplesmente paralisado. Vou ficar perdendo a oportunidade dessa encarnação de continuar o meu processo evolutivo. E aí nós vamos então relacionar. Todas as vezes que alguém vem com as melhores intenções fazer uma fofoca para nós. Como é que nós vamos reagir a isso? Eu vou ficar no passado? Vou ficar no presente? Ou vou pensar no futuro? Como é que eu vou trabalhar quando ela vem e fala: você viu o que aconteceu com fulana de tal? O marido espancou ela e foi embora e abandonou ela com 10 filhos e mais não sei o quê. E aí a gente vai reagir. Como é que nós temos que portar? Como é que nós temos que nos comportar nessas situações? Ou então, quando vem, né, aquela musiquinha, né, eu peguei aqui o Jornal Nacional, né, mas pode ser qualquer, hoje em dia, com o YouTube, com essas redes sociais aí, todo mundo é repórter, todo mundo narra de acordo com a sua perspectiva, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, né? Não é como o Raul, uma metamorfose ambulante, né? E aí nós somos constantemente invadidos na nossa casa mental com uma série de coisas normalmente depressivas. Normalmente construindo dentro da nossa mente o que tem pior. Eu quando venho para cá, muitas pessoas chegam, né? Nossa, Marcos, como é que tá viver lá no Brasil? Aquilo lá não tem jeito, aquilo lá... Tá, gente, eu vou falar para vocês, eu sempre falo para eles assim, gente, eu vivo bem, nada me afeta. Tudo isso que eles narram ali, não acontece perto de mim. Eu não vejo, eu não sinto. Então eu rezo por eles. Mas tudo é conforme a gente vai estar reagindo. Porque muitas vezes, gente, a nossa casa mental está desse jeito ali. Cheio de ratos, baratas e escorpiões, criando só o que tem pior para nós mesmos. Nós vamos deixando invadir dentro de nós a falta de confiança. Nós vamos nos deixar nos levar por aquela multidão que gosta de cultivar a desgraça, que ainda está dentro da casa mensal, lá no porão, lá no passado, e que não procura construir um mundo melhor. Porque a construção do mundo melhor não é exterior. A construção do mundo melhor ela é íntima. Se eu estou em paz comigo mesmo, nada vem assim, dessas notícias me afeta. É isso que eu digo. Eu, graças a Deus, estou em paz comigo mesmo. Porque eu sei dos meus defeitos, eu procuro trabalhá-los diariamente, eu sei e tenho certeza do meu potencial divino, eu sei que eu estou preparado para muito, eu sei que eu sou um odre preparado para resistir qualquer que seja o vinho que vem. E é preciso serenidade, e é preciso confiança e maturidade espiritual para estarmos conscientes de que Deus
é amor. De que a lei do universo é o amor. E que aquele que ama não permite que nada de mal aconteça a ninguém. Seja o seu pior inimigo. Aquele que traz verdadeiramente o amor em seus corações não deseja o pior para ninguém. Então imagine em Deus. Então é preciso confiança. Se essa situação se apresentou para mim, tem o seu motivo. Esse motivo é o amor. Eu estou pronto para enfrentá-los. Vai doer? Vai doer. Vai machucar? Vai machucar. Mas eu sou forte. Eu confio. Eu sei que vai passar. Ah, mas pode morrer, né? É que nem aquela história linda do Chico no avião, né? Nós não estamos correndo risco de vida? Estão. Então o que, Chico? Todo mundo vai morrer. Não importa agora ou lá na frente, mas todo mundo vai morrer. A morte não é o pior. A morte para nós ainda porque nós não temos confiança. A gente lê nosso lar, acha bonito, né? Lê lá o livro dos Espíritos, né? A gente acha que acredita, mas no fundo fica sempre uma dúvida. Por isso que a morte assusta. A gente fala, vai que os espíritos erraram. Chegar lá, não tem erro, gente. Não tem erro. Não tem erro. Acreditem, a morte não é o pior. Não é o pior. A morte é a libertação. Nós vamos voltar para onde viemos. Muitos falam, Marcos, está feliz que você vai voltar para o Brasil? Estou. Do mesmo jeito que eu fiquei feliz quando vim para cá. São momentos transitórios. Eu aproveito quando eu estou aqui e aproveito quando eu estou lá no Brasil. São duas realidades diferentes. Às vezes eu sinto falta do frio, aí eu vou lá, venho para cá. Oh, mas você vem justo no inverno? Venho de propósito. Passar frio. Vai ficar lá no calor o tempo todo para vocês verem. Ninguém aguenta. É preciso um friozinho de vez em quando. São polos. São situações. Frio e calor, alegria e tristeza, saúde e doença. São polos. Mas a gente vai experienciar todos eles. E depende de mim para curtir o frio e para curtir o calor. Esses dias eu li uma coisinha que eu achei muito bonitinha. Eu vou usar aqui para vocês. Quando vocês pegam um limão e espremem ele, sai o quê? Suco do quê? De limão. De limão. E se você pega uma laranja e espreme a laranja, sai o quê? Suco de laranja. E se a vida espreme você, sai o quê? Ai, é quente. A situação é cheia de problemas. Porque o limão, quando é espremido, traz a sua essência. A laranja, quando é espremida, mostra a sua essência. E nós também, quando a vida nos exprime, vamos mostrar a nossa essência. Então é importante a gente meditar sobre isso e saber como nós temos que nos comportar nessas situações que a vida nos oferece. E de novo nós vamos lá com Emmanuel, né, gente? Gente, Emmanuel é fantástico. Porque ele pega ali aquela passagem de Marcos 13:33, quando Jesus fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí Emmanuel, comentando, diz o seguinte: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta.
Então, o que está dizendo aí? Primeiro, é preciso olhar. Primeiro é preciso você, quando estiver passando por uma situação difícil, alguma provação, você olhar. Olhar para fora? Não, olhar para dentro. Por quê? O que isso traz para mim? Que aprendizado eu posso tirar disso? Então você mergulhar dentro de si mesmo, para você entender as causas, os benefícios, e para você poder compreender o porquê daquela situação toda. E vigiar. Vigiar, por quê? Vigiar é importante para que você não repita erros do passado. Para que as reflexões que você fez no passado, nas mais diversas situações da vida, não se repitam agora. Então é muito importante vigiar. Mas é imprescindível orar. Se você olhou para dentro de si, você está vigiando, está atento, reze sempre. Porque na medida em que nós entramos em oração, nós entramos em comunhão. Nós entramos em sintonia com Deus, com os bons espíritos. De novo, Deus não está dentro de nós. Nós estamos dentro de Deus. Quando eu oro, eu estou me ligando aonde eu estou. Estou me ligando com Deus. Paulo diz, né? Em Deus nós nos movemos. Mais algumas coisas que a idade não me permite lembrar. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Talita não estava morta. Talita é o nome da filha de Jairo. Que Jesus, quando chega próximo a ela, ele só fala em hebraico, né? Talita, eu não sei o que significa Talita, levanta-te. Então isso também quer dizer, quando nós estivermos dormindo, Jesus vem e diz nos nossos ouvidos, Marcos, levanta, acorda para a realidade, acorda para a sua essência, acorda para o que você é e para qual destino você está predestinado. Então é muito importante, como Jesus disse para Talita, que nós possamos ouvir cada vez que Jesus falar para nós. Ei, acorda, está na hora. Caminha, anda, confia. É isso. Obrigado e até logo. Dezembro, janeiro está aí e eu devo estar de volta aí com a luz.